era uma pessoa boa, né, prestativa, comigo. Não que eu estou desfazendo dos meus 2 filhos, mas ele era o mais apegado comigo. Né? Tudo ele vinha, mãe, preciso disso, mãe, tem café aí? O café dele era aqui na minha casa, todo dia de manhã. Mãe, hoje tem janta aí? Falei, lógico, né? Ele casou, ele foi trabalhar, a esposa também. Nós vivemos, assim, os 3 anos melhores da nossa vida juntos. Nós nos apertamos porque eram 2 jovens, eu tinha acabado de começar em um outro trabalho, e aí já vem logo um filho. Só que, assim, tanto a minha família quanto a dele nos apoiou muito. O meu pai apoiou demais, a minha avó nem se fala, ela fazia tudo por nós e para nós. A madrinha do meu filho, que é a minha tia também, e a mãe dele também. Nos apoiou em tudo, assim, desde o nosso casamento até o nascimento do Murilo. Foi excelente. E a nossa construção de vida foi perfeita. Saiu de manhã para trabalhar, né? Eu sempre falo, meu filho, vai com Deus, né? Era um trabalho que ele gostava. É uma coisa assim, ele tinha, sabe, prazer e motivação. Eu até brincava com ele, eu falava, por que você não é médico, né, que salva vidas e tal? Ele falou assim, se você soubesse a alegria que é quando eu subo naquele poste e ligo a energia das pessoas que estão sem energia, que estão doidas para assistir a novela das 9, a alegria das pessoas, isso para mim já me satisfaz. Eu fui cortar o cabelo porque era quinta-feira santa. E aí, 1h30 da tarde, a gente se falou. Eu perguntei para ele se estava tudo bem, ele falou que estava, que tinha almoçado bem e desligou o telefone. 3h15 da tarde, o meu coração acelerou. Eu fiquei sem chão. Aí eu estava no salão, a esposa me ligou. Liga para o Denilson porque eu estou ligando o celular e o Denilson não atende. O companheiro dele atendeu, falou que ele tinha dado uma saída. Tenta ligar para ele. Aí eu peguei, tentei ligar, nada. Aí eu liguei aqui em casa, ele falou para mim, que ele ficou com o menino para mim. Falou assim, tem gente da CPFL aqui, e eu tô com o Murilo, e ninguém chegou. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Denilson. E aí, quando eu entrei pela casa da minha sogra, estava a psicóloga, o assistente social e a profissional do RH da subestação dele. Nesse momento, eu tive certeza que ia acontecer alguma coisa, mas eu não imaginava que fosse o pior. E aí, eu perguntei, cadê o Denilson? E eu me lembro dela abrindo os braços e falando, está nos braços de Jesus. E, de repente, ele se foi. Eu falei, para que você fez isso o dia que ele foi? O Denilson foi embora e levou todo o meu orgulho, toda a minha certeza, tudo que eu tinha, que eu era dona de mim mesma, não sou mais. Eu não dependo de remédios e de psicólogos como a minha sogra depende, porque eu acho que isso para mim não resolve. Então, eu vivo assim, tomando remédio de faixa preta a vida inteira. Só que assim, só eu sei o que eu passo todos os dias à noite. Porque é difícil você hoje olhar e falar assim, mas como que foi? Foi imprudência? Foi falta de segurança? Como que foi isso? Nós estamos ainda tentando entender nessa fase inicial, né, o que explica esses acidentes. Trabalhar em alta tensão, trabalhar na manutenção, né, dessa rede de distribuição elétrica é um trabalho perigoso, né? Como que esse trabalhador fica pronto para trabalhar num sistema que tem uma característica de alta periculosidade, muita insalubridade e penosidade. Para diminuir o preço do serviço de manutenção de oferta de energia, as empresas têm diminuído o efetivo, né? Ou seja, antes a equipe tomava conta de uma determinada área com equipe, né, com 10 pessoas, por exemplo, para cobrir uma determinada área, hoje ela faz com 3, 4 e a área é a mesma, né? Ou seja, então isso implica em trabalhar mais com menos gente. Porque antigamente você tinha um trabalhador que era contratado e morria na empresa. Ele era da empresa, né? Hoje não, hoje você trabalha muito com
empresas terceirizadas, né? Porque o grau de enxugamento das empresas foi muito grande. E o trabalhador, ele não pode demorar 5 anos para se formar, porque o tempo produtivo dele pode não ser esse dentro da empresa, né? Mas naquele momento, que ainda a gente tinha muitos trabalhadores que foram formados no sistema antigo, os PDVs ainda não tinham feito o estrago que fizeram, eles diziam isso, no mínimo 5 anos, e a gente faz cursos e faz o trabalho monitorado em campo. Então era um vai e vem de semanas de curso e semanas de trabalho acompanhado por outros trabalhadores mais experientes. Se fosse necessário desligar a rede para tornar mais segura, isso era feito, tá? Não se pensava, não se colocava o homem em perigo de forma alguma, tá? O profissional vinha em primeiro lugar. A sua segurança vinha em primeiro lugar. Isso na lógica do público era o necessário para executar o serviço com bastante segurança para o trabalhador, para a equipe e para a sociedade. Na lógica privatizada, isso é um absurdo, né? Então as equipes foram reduzidas assim drasticamente. Naquela época, eu nunca presenciei um acidente de linha viva naquela época de equipe de 5. A pessoa não tem um treinamento, quem faz o treinamento para ele é a própria empreiteira. Ele começa como ajudante de solo, carregando uma ferramenta, daqui 2 meses ele já está com um cinto de segurança subindo no poste e desempenhando o serviço. Não tem treinamento, não tem nada. Essa equipe, né, a falta de preparo, né, de domínio da equipe sobre a situação de risco, né? Então isso é uma coisa que também historicamente parece que os depoimentos têm mostrado isso, né, que antes era totalmente diferente, um tempo de preparo, né, tinha uma pessoa embaixo ajudando a verificar o que estava acontecendo, se tem um passarinho passando, se tem um galho que está se aproximando da linha. Então essa equipe foi muito reduzida, então você tinha gente de suporte, de apoio, né, que não tem mais, que não existe mais. Então várias medidas de segurança que o próprio setor já havia conquistado vem sendo gradativamente sendo deteriorado, né? Existe uma deterioração da segurança. Esse trabalhador é um trabalhador terceiro, tá? Não é a mesma configuração de treinamento de um terceiro para um próprio, tá? O próprio, ele permanece ao longo da história um pouco dentro da cadeia de linha morta para depois ele ir para a linha viva. Já o terceiro, a gente está vendo que ele não permanece na linha secundária, e tem muitos trabalhando em pouco tempo na linha primária, direto. Então ele faz a formação e já vai trabalhar em linha primária. Então esse risco está muito alto e o potencial de acontecer mais acidentes, ele aumenta muito. Agora, a empresa privatizada, uma das empresas, ela cria um sistema que chama o responsável pela tarefa, que é uma estratégia de gestão bastante ardilosa, porque ela se vale dessa solidariedade criada, de observação, de cuidado que um tem que ter com o outro, para punir aquele que não informa sobre possíveis falhas do companheiro. Não é? Então, esse programa, nessa empresa ele tinha esse nome, responsável pela tarefa. Ele obrigava o observador a denunciar o companheiro que tivesse cometido alguma falha. Na eventualidade dele não denunciar e acontecer um acidente, o responsável pelo acidente era quem não fez a denúncia da falha de quem estava sendo observado. Entende? Então você usa a solidariedade desenvolvida ali no grupo de trabalho contra eles próprios. Nós conhecemos algumas situações que o trabalhador falava, eu confio mais no meu parceiro, que trabalha comigo lá em cima na linha de alta tensão, né, na linha viva, eu confio mais nele, porque eu conheço ele, eu trabalho com ele há anos, do que na minha mulher. Né? Falou pra gente numa reunião, quando a gente estava analisando um acidente. Esse sistema de trabalho, né, essa equipe, esse coletivo de trabalho que constituiu um modo, né, de trabalhar,
sob situação de risco, né, mas com domínio do que ele estava fazendo, foi degradado. Antigamente trabalhava-se cinco numa equipe, um ficava só supervisionando para poder falar o que está errado, o que está certo, servindo só como supervisor, a própria nome, e não subia para poder fazer o serviço. Hoje, ficam revezando desse supervisor. Um sobe, outro fica olhando, outro desce, daí o outro sobe e fica olhando. Mas sendo aquele que está lá embaixo, sempre existe a necessidade do auxílio do que está lá em cima. Mandar uma ferramenta, olhar, atender um rádio que está sendo chamado na caminhonete, alguma coisa. Então não é uma supervisão direta, constante ali naquele trabalho. O trabalhador novo, nem o trabalhador antigo, nem o novo trabalha sozinho, mas uma estratégia é colocar alguém experiente e alguém novato para trabalhar junto, né? A falta dessa experiência acumulada dos mais antigos, a falta de treinamento adequado e as estratégias de gestão que vão, em nome da produtividade e da redução do custo, minando a solidariedade do grupo, isso é uma bomba, né, que vai precarizando ainda mais o trabalho desse trabalhador e vai piorando a qualidade do serviço ofertado pelas empresas, né? Porque comparado a outros países, o setor elétrico brasileiro acidenta muito mais. Se nós compararmos, por exemplo, com a França, há anos não tem um acidente de gravidade grave como acontece no Brasil. E por que alguns países conseguiram minimizar ou eliminar o risco de acidente grave e o Brasil não conseguiu? É falta de organização. Então o Brasil tem que ter um olhar mais atento para o setor, porque é um setor preocupante, porque o risco é alto e um acidente, na maioria das vezes, é um acidente fatal ou mutilador. Aí eu subi com o equipamento, tudo certinho, o procedimento normal. Aí a primária que eu falo, tem o poste, aí tem os 3 cabos lá em cima, o último que fica, os 3, que tem aquele pau, que é a cruzeta que chama, para segurar os 3 cabos. E eu tava na secundária para baixo, na iluminação do poste. Então eu tava trocando aqueles cabos de baixo. E a primária lá em cima estava ligada, que não podia desligar. Então aí já não deu para ver se estava quebrado, se estava podre, alguma coisa. Não sei, isso é como se diz, todo mundo tem que ver. Só que antes disso o procedimento é encarregado, que tem que passar, tem que olhar todos, entendeu? Todo mundo tem que olhar e ver. Aí vimos, ele falou que, sei lá, que tava, como que ele falou, como que eu vou falar? Tá fedorenta, desculpa a palavra, mas não vai acontecer nada. Aí eu olhei, né, falei, não sei. Aí peguei e subi, troquei. Aí no caso, tem o cabo que a gente ia trocar, e tava enroscado no caminhão o cabo. E eu lá em cima trocando os cabos, aí ele balançou com o caminhão, para poder adiantar o serviço. Entendeu? Aí que quebrou aquele pau que segura os 3 fios lá em cima. Caiu a primária para baixo. Como você viu esse fio caindo? Então, é muito rápido, eu escutei só o barulho. Fez aquele barulho de fogo, fez um barulhão e caiu. Aí deu o primeiro choque, eu falei, nossa, eu tenho que aguentar, né, Deus. Aí fiquei lá, por causa de ser religado, é muito rápido. Caiu em cima de você? Caiu na perna, caiu na perna. Aí graças a Deus que estava passando o fio de telefone, que eu encostei aqui atrás no fio de telefone. Aí o choque passou dentro de mim, saiu, entrou aqui e saiu aqui. Aí eu fiquei dando a descarga, eu fiquei como sendo um cabo, entendeu? Daí deu o segundo choque, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero ver meu filho pelo menos mais uma vez, né? Aí nisso eu desmaiei. Aí a hora que deu o terceiro choque, eu escutei os colegas meus embaixo, sei lá, falando, olha, já mais uma tragédia com o próprio amigo nosso. E eu escutando tudo. Aí, não sei quanto tempo que eu fiquei desmaiado. Aí eu acordei eu mesmo. Tava lá, minha perna já tava tudo derretida, a calça, que anti-chama não pega fogo, né? Então, aí eu mesmo. Tava com o cinto, trava-queda, tudo normalzinho, capacete, óculos. Eu mesmo peguei a minha perna, passei por cima do cabo, que eu não sentia mais. E com uma mão, tirei o equipamento, com uma mão eu fui descendo, só que não era para mim fazer isso, né? Aí no desespero, no medo, eu mesmo desci e deitei no chão.
Ah, minha mãe queria morrer, coitada. Para ela, quando ela soube que eu tinha que amputar a perna, ela queria dar a perna dela para mim. Perguntou pro médico se não tinha como colocar dela. Meu pai teve que fazer cateterismo por causa disso. Eu quase deu um infarto, né? A reiteração dos mesmos acidentes na mesma empresa, ou empresas do mesmo setor, tem um sentido, né? Os acidentes não são levados a sério. Qualquer acidente ou qualquer incidente no setor, no ambiente de trabalho, tem que ser um objeto de estudo, um objeto de análise, para que eles não se repitam. Essa banalização, por outro lado, espelha, vamos dizer assim, uma sensação por parte desse empresário de que, primeiro, que é natural morrer trabalhando, né? Isso eu acho que é uma coisa que é espantosa. Em alguns casos, de forma até perversa, embutem em suas práticas iniciativas que explicam o acidente como se fosse algo decorrente de culpa da vítima. Ele já pagou com as lesões que sofreu, às vezes com a vida que perdeu, e ainda tem sua memória agredida adicionalmente. O próprio patrão lá, quando eu voltei a trabalhar, que o INSS liberou, ele olhou na minha cara e falou que 500 mil reais para ele não faz diferença para dar para mim, hoje, amanhã ou mais tarde. Eu fiquei muito magoado com isso, por isso que eu não vou, jamais vou tirar esse processo, entendeu? Não por dinheiro, por nada, por mim, eu tenho que fazer isso, entendeu? Para me sentir. Então, ele queria que eu tirasse o processo e ficasse trabalhando lá. Se eu tiro o processo e fico trabalhando, 3 dias ele me manda embora. Como medida de segurança, por exemplo, hoje em dia no Brasil se morre muito por choque elétrico, por queda em altura, por soterramento, por lesões sofridas em máquinas. E esses são processos de trabalho para os quais a lei descreve exigências de prevenção muito claras. Então, se você vai num local de trabalho e alguém morre e nada daquilo que a lei determinava estava presente, a gente está diante de uma situação de violência explícita. Violência no sentido de desrespeito a direitos de cidadania. Na ocorrência de um acidente, na ocorrência de uma morte, o trabalhador é reposto imediatamente e não há interrupção da prestação de serviço por conta disso. Então, a grande preocupação que as empresas têm é econômico. E nós temos um princípio na Constituição Federal, que é a liberdade de produzir, a liberdade de prestar serviço, mas com responsabilidade socioambiental. Ou seja, o nosso capitalismo, o capitalismo adotado pela Constituição Federal é o capitalismo socioambiental. Então eu acho que pensar as mudanças tem a ver com esse diagnóstico. Não dá para a gente falar, não, quais são as mudanças, são os atores que vão ter que se debruçar sobre isso e ver o que é possível, né? O que explica esses acidentes hoje, esses acontecimentos, né? E aí, com base nesse diagnóstico, pensar soluções. Os trabalhadores hoje não têm espaço para fala, seja ele na ANEEL, seja ele dentro de um tribunal de justiça, seja ele dentro de uma sociedade, seja ele dentro da própria empresa. O trabalhador não pode falar. Ele fica... ninguém escuta esse trabalhador. O controle está na mão das empresas. Não é a ANEEL que controla as empresas. São as empresas que controlam a ANEEL. Entendeu? Eu não tenho dúvidas disso. Né? Enfim. É o capital estrangeiro, é o capital internacional que foi aplicado no setor que controla, que dá as cartas. Isso na telefonia, isso na energia, agora vai ser na água. Que nenhuma mãe passa o que eu estou passando, que nenhuma mulher passa o que a mulher está passando, que nenhum filho passa o que o filho está passando. Também, né? É doído, né? Eu espero que as empresas hoje tenham mais segurança, né? Que tenha misericórdia do povo, da família, porque aquele que foi, já foi. Aquele que fica, fica morto. Fica morto de uma certa maneira.